o livro Pelos Caminhos de Rosa, que levou mais de 2 décadas para ser completado, finalmente foi lançado este ano. E, antes de tudo, gostaria de agradecer a sua presença, por ter vindo aqui no estúdio conversar com a gente sobre essa sua obra. E antes da gente começar com as perguntas, gostaria de saber como surgiu, né, esse seu interesse pelo Guimarães Rosa. Maria Paula, obrigado aí pela oportunidade, agradeço a Júlia, agradeço o Luiz Cláudio, agradeço todo mundo da agência do CEUB. A ideia de fazer essa biografia começou de fato em 2006, quando se comemorava os 50 anos do Grande Sertão e do Corpo de Baile, as duas grandes obras de Guimarães Rosa. E ali naquela época já se falava que não havia uma biografia do escritor. Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer essa biografia. Eu não sabia que ia demorar tanto, né? Mas agora a gente está lançando. Uhum. E mais de uma década aí trabalhando no livro, ele tem 735 páginas. E como você decidiu o que incluir e o que não incluir nessa obra, visto que assim, né, com certeza foi uma grande coleção de material que você conseguiu coletar aí ao longo dos anos. A ideia era montar um material, reunir um número de depoimentos, de documentos e trabalhos que pudessem contar a vida do Guimarães Rosa, do nascimento em Cordisburgo, em 1908, até a morte dele em 67 no Rio. E claro que ao longo do processo sempre tem a escolha, né, de o que você inclui e o que você não inclui. Mas o critério da inclusão do material era justamente fatos, episódios que pudessem dar um retrato de quem foi o escritor. Uhum. E o senhor fala que Guimarães Rosa ele viveu várias vidas, e como essa expressão revela sobre a personalidade e a trajetória desse escritor? Um grande escritor sempre vive, né, várias vidas além da vida dele. Um escritor, eu acho que cada personagem é uma vida e cada vida é a vida, né, do escritor. Só que no caso do Guimarães Rosa tem um adicional. Ele foi médico, depois diplomata, então, e escritor, claro. Então ele viveu episódios, viveu situações muito diversas, né? E claro, a partir do momento que ele fez os seus livros que passam no interior do Brasil, ele se multiplicou, né, nesses seus personagens. E você escrevendo, né, como autor da obra, aí da biografia do Guimarães Rosa, você sente que você também conseguiu viver um pouquinho da vida ali, dessa trajetória dele? Sim, porque numa biografia, o biógrafo sempre está diante do seu biografado, né, a todo momento. Ou tenta estar, né, tenta essa intimidade com esse biografado, mesmo que seja uma figura que já morreu. Então, escrever a biografia foi um exercício de estar na companhia de Guimarães Rosa. Claro, uma grande companhia, né, diga-se de passagem. Uhum. E a sua perspectiva sobre Guimarães Rosa mudou enquanto você foi realizando a biografia, coletando aí as entrevistas, conversando com os familiares, né, dele? Você sente que a sua perspectiva que você tinha antes de começar todo esse seu projeto mudou? É porque eu comecei a ler Guimarães Rosa muito cedo, né, no colégio, ainda adolescente. Então, os contos dele, as novelas, o próprio romance, O Grande Sertão Veredas, sempre foram textos que me atraíram muito. Então, eu desenvolvi ao longo dos anos um fascínio pelo escritor e pela obra do escritor. Agora, a partir do momento que você vai fazer uma biografia, não que você deixe de lado esse fascínio, mas é que surgem exigências, né, nessa sua relação com o biografado. Então, ali diante de mim, da minha tela do computador, estava um escritor multifacetado, mas principalmente um homem que teve também uma vida comum, uma vida como todos nós temos. Então, cada fato que eu levantava sobre ele não deixava de ser uma grande surpresa, uma novidade para mim. Teve algo que te surpreendeu mais nessas novidades?
Eu acho que foi a entrega dele ao exercício literário, assim, a escrita de seus livros. É um homem que viveu com muita intensidade o século XX, porque foi médico em Minas no momento que teve a Revolução Constitucionalista, foi diplomata na Alemanha em plena Segunda Guerra Mundial, quase morreu em bombardeio e teve uma vida muito ativa no Itamaraty. Mas ainda assim, o que me surpreendeu é que é a entrega dele à literatura. Ele viveu muito intensamente o exercício literário. Uhum. E também a gente fala muito, né, sobre a obra de Guimarães Rosa, que ela é frequentemente vista como uma obra viva, né, como você mesmo já falou, e atual. E de que maneira você percebe que ela dialoga com os leitores de hoje em dia? É porque a fonte dele é o brasileiro. Sim. O Guimarães Rosa, ele constrói seus personagens, ele ficou muito marcado por fazer uma linguagem inovadora, por inovar, né, na linguagem, na forma do romance, mas se a gente perceber, sabe, olhar bem, você vai perceber que ele se inspirou nas pessoas comuns, nos brasileiros comuns, seja do interior do Brasil ou mesmo nas grandes cidades, do Rio de Janeiro, por exemplo, onde ele viveu. Então todo esse linguajar do brasileiro, que às vezes é motivo de preconceito, de discriminação, para o Guimarães Rosa era uma grande fonte literária. E ele vai atingir vai ter um grande reconhecimento internacional, justamente elevando essa fala do brasileiro comum, entre aspas, a um grande momento da literatura. Então ele dá altivez ao brasileiro, à brasileira do interior, ao menino do sertanejo, como nunca antes se fez na literatura brasileira. Então talvez essa atualidade que você está ressaltando na obra dele tem a ver que ele fez esse retrato das pessoas, de nós que estamos aqui vivendo nesse país, né? Daí essa atualidade, eu acho. Uhum. E você sente que teve algum desafio, né, ao descobrir mais sobre Guimarães Rosa, ao escrever a biografia? Uma vida interminável, seja pessoa comum, seja de um grande escritor. No caso dele, que tinha uma obra que justamente marcada por essa infinitude, o desafio ainda é maior, né, de você levantar material. Agora, a biografia, mesmo sendo um livro definido, etc. e tal, eu vejo como um ser vivo, que a toda hora ganha acréscimos, ganha novas leituras. Então, e a obra dele é infinita, eu acho que ela permite várias conexões, várias análises. Quando você lê a história de Jadorim e Riobaldo, por exemplo, que são os protagonistas do Grande Sertão, ambientado, né, no Cerrado brasileiro, no nosso Cerrado aqui, em Brasília, e no Norte Mineiro, no oeste da Bahia, você pode ter muitas leituras. Estando você na Itália, nos Estados Unidos, na Rússia, ou em qualquer lugar, você sempre vai olhar aquele trabalho ali tendo uma leitura diferente. E a vida dele também é assim. É possível enxergar vários Guimarães Rosas, né? E eu tentei enxergar um. Uhum. E você pensa em escrever biografias de outros atores? Claro que ainda está muito recente, você ainda está aí, né, comemorando o lançamento desse livro, mas você tem essa vontade de escrever sobre outros autores brasileiros? Olha, Paula, a biografia é um gênero jornalístico muito interessante porque ele fala de vida, né? E é algo que a gente, desde o início da faculdade, a gente aprende acho que o que há de mais importante no jornalismo é contar a história de vidas. E a biografia, ela é isso, é a história de vida. Então, eu pretendo, sim, escrever sobre outros autores ou outras personalidades. E agora eu também tenho outros trabalhos também na área de reportagem, né? Então, meu foco é muito o Brasil. Então, eu estou sempre me movimentando, buscando figuras que eu possa escrever, né? Que rendem uma boa história. E agora algo mais, né, para o nosso ambiente acadêmico aqui.
Para os estudantes que estão tendo contato agora com as obras de Guimarães Rosa ou até mesmo com a trajetória desse escritor tão importante para a nossa literatura brasileira, por onde o senhor recomendaria a gente começar essa leitura? Olha, eu acho que, você nem precisa me chamar de senhor, mas eu acho que eu começaria pelo que eu comecei, que é um conto chamado A Terceira Margem do Rio. É um conto muito simples, eu acho, mas tem uma complexidade muito grande. Esse conto fala da história de um homem que pega uma canoa e abandona a família, os amigos e segue rio afora, né? E fala da relação desse homem com a família, com os amigos, etc. e tal. É um texto curto dele, simples, mas que acho que dá para ser o início da entrada nesse universo do Guimarães Rosa. Ao longo do tempo, a obra dele ficou muito marcada como uma obra muito complexa, muito difícil, muito pesada, mas eu creio que um pouco é mito e um pouco é dificuldade também das pessoas entenderem o brasileiro, porque ali os personagens deles são pessoas comuns, né? Então, agora, a obra dele é inevitável, a leitura é inevitável para você entender o país, entender o Brasil. Então, e no caso do jornalismo, eu acho que entrar na obra do Guimarães Rosa é você entrar num Brasil que para a gente é muito importante entender e conhecer, que é esse Brasil do interior do interior, esse Brasil do Cerrado, essa gente esses desajustados sociais, pessoas com problemas de saúde mental, são os jagunços, são as moças dos inferninhos do interior, então são brasileiros muito simples. Então, no caso do estudante, eu acho que vai ser um mergulho muito importante na sua formação e para o futuro, né, como profissional, seja a área que for dentro do jornalismo e mesmo para a vida. Entender o país é fundamental para a gente ser um bom profissional e mergulhar na obra dele, na leitura dele, que a princípio pode ser algo dificultoso, aos poucos vai se tornar um grande prazer. Uhum. E tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os leitores de Rosa? Olha, eu acho que vocês têm que entrar na obra dele e ler meu livro também. E eu acho que o Guimarães Rosa é um autor que permite uma reflexão muito, muito importante da vida, por meio da simplicidade, por meio de suas frases simples. Então, ler, buscar esses livros. Você tem o Sagarana, que é o primeiro livro dele de contos, que ele publicou em 1946, é o primeiro livro publicado dele. São contos muito bacanas, e contos que falam de animais, contos que falam de gente. Nos livros dele, até os animais pensam. Depois você tem O Corpo de Baile, que também é um livro de grandes novelas, importante. Tem o romance, o mais famoso, que é o amor entre Reobaldo e Diadorim, que é o Grande Sertão Veredas. E ele também tem outros livros de contos curtos, como Tutameia, Primeiras Histórias, além do Estas Histórias e Ave Palavra, que foram livros póstumos. Esses dois últimos são livros póstumos. Então, o Guimarães Rosa tem livros muito densos e tem livros de histórias muito curtas, né? Mas todos os textos dele não dá para a gente ficar impassível, assim. São textos que vão marcar profundamente a vida de quem lê. E com certeza vai marcar a vida de todos vocês que mergulharam na obra dele. Muito obrigada, Leonense, por essa conversa. Agradeço muito por você ter vindo aqui mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. A gente fica por aqui. Não se esqueça de acompanhar a Agência CEUB no site, nas redes sociais e no YouTube. Até mais!